Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de poder estar compartilhando com vocês a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus também porque estamos diante de um novo trimestre, que seria o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a Deus também porque deitamos, dormimos e nos acordamos, porque o Senhor nos tem sustentado. Então agradecemos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos também a oração de cada um dos irmãos. Agradecemos a todos também que compartilham assim o nosso canal da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E nesta lição nós estaremos falando, nesse trimestre, estaremos falando sobre os dons espirituais e ministeriais que é dispensado à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais e ministeriais são exclusivos da igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nesta lição estaremos diante do tema que diz: e deu dons aos homens. O texto áureo que correlata com a leitura que iremos fazer no capítulo 12, verso 31 de 1 Coríntios. O texto áureo diz, em Efésios 4 e 8, diz a seguinte expressão: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons aí no plural, em que mostra que há mais de um dom, ou seja, há diversidade de dons que foi liberado por Jesus Cristo para a igreja. Então os dons, eles são dádiva divina para a igreja, cumprir a missão que foi dada a cada um de nós até que ele venha. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nesta sexta-feira estaremos compartilhando juntamente com vocês a leitura diária de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 31, que tem como tema: procurai com zelo os melhores dons, que diz a seguinte expressão: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória ao nome de Jesus. Há uma incentivação do apóstolo Paulo aos Coríntios, nos incentivando a procurar com zelo os dons espirituais dispensados à igreja. Os dons espirituais é uma bandeja cheia de dons, servida pelo Espírito Santo. A igreja está à disposição da igreja. Irá ser enfatizado em toda a lição desse trimestre acerca dos dons espirituais. E nesta primeira lição, o professor vai assim declarar que os dons espirituais, eles são atuais e eles são bíblicos. Ele ainda se faz presente nos dias atuais, bem como iremos analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. Também vamos informar que a igreja de Coríntio, ela era uma igreja problemática na administração dos dons ministeriais e espirituais, e é por isso que o apóstolo Paulo escreve advertindo a igreja de Coríntio a buscar os dons espirituais. Mas se a gente observar também, tanto 1 Coríntios capítulo 12, como também Efésios capítulo 6, ele vai mostrar a unidade na diversidade. Existe uma diversidade de dons espirituais, mas ele é unido pelo Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. É interessante que quando a gente vê
a administração dos dons espirituais. A gente observa que existe o Espírito Santo, existe o Senhor Jesus Cristo e existe o Pai. Cada um tem seu papel e desempenha o seu papel na manifestação dos dons espirituais. Às vezes os papéis da Trindade, eles se sobressaem parcialmente, mas em essência é o Pai que supervisiona o plano da salvação e a expressão dos dons por todo o processo. Jesus, ele nos redime e nos leva ao seio da igreja. E o Espírito Santo, ele nos concede os dons espirituais. Então, existe aí também a Trindade, ela tendo os seus papéis, tem os seus papéis diante dos dons espirituais dispensado à igreja. E quem é que harmoniza? Existe uma harmonização entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também os dons espirituais, ele também é harmonioso. Ele está dentro da igreja, mas com uma única finalidade. As manifestações dele é através do Espírito Santo e ele tem uma finalidade. A finalidade é edificar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma diversidade de dons, mas ele é unido. Ao mesmo tempo, há uma unidade diante da diversidade. Mas louvamos a Deus, porque estaremos diante desta lição aprendendo juntamente com os professores acerca dos dons espirituais dispensado à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que precisamos diante da situação que estamos vivendo, diante do mundo que estamos vivendo. Para representarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos procurar com zelo os dons espirituais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.